Ela teve essa sacada desses ciclos universais observando a própria natureza, como a natureza se manifesta. Então, na realidade, ela não criou isso do nada, ela foi através de uma observação de como o processo natural ele funciona. E ela foi escrevendo essas etapas. E o bacana é que ela percebeu também que esses ciclos acontecem não só com coisas vivas, como os seres humanos, como os animais e como as plantas, mas sim também com sistemas não vivos, como a construção de uma casa, de um celular, de um carro, como a idealização de um projeto, o início de um projeto. Ela percebeu que esse ciclo se repete. Mas o mais interessante disso, que o único sistema que consegue interferir é o ser humano, através da sua parte cognitiva e através de suas crenças. E muitas vezes ele interfere de uma forma positiva ou muitas vezes também de uma forma negativa e ficando até às vezes preso num ciclo sem deixar a coisa fluir e impedindo que ocorram novas mudanças, novos ciclos, novas possibilidades. E vamos falar aqui rapidamente sobre cada um desses pontos. O primeiro ponto é o ponto da criação. A criação, o nome já diz, é o começo, é o nascimento ou renascimento. Tudo que a gente faz ou pretende fazer tem a criação. Se a gente quer entrar num processo de emagrecimento, de ganho do peso ideal, ou de aumento da nossa capacidade cardiorrespiratória, ou você quer desenvolver algum projeto, então nada foge a esse momento de criação, planejamento. É o começo de qualquer coisa. O segundo ponto é o ponto de crescimento. Não tem jeito, vai crescer e vai expandir. Normalmente quando a gente começa no ponto da criação, quando a gente está idealizando, ainda é um momento meio de desordem, de desorganização. E conforme vai crescendo e vai se expandindo, isso naturalmente o nosso sistema ele tende a uma auto-organização. E é um processo natural, como eu falei, que acontece conosco, com os seres humanos, com os animais, com as plantas e também com tudo que a gente vem a fazer, tudo que a gente queira atingir, nossa meta, objetivos e sonhos. Depois do crescimento, quando começa a crescer, chega a um ponto de complexidade e maturidade. A gente pode ter o exemplo do próprio organismo, do próprio ser humano. Quando o ser humano chega à sua fase adulta, a fase de maturidade, tanto a parte física como a emocional e como a parte mental, intelectual, ela tende a estar com uma certa estabilidade. As nossas programações já estão praticamente ali, né? Os nossos metaprogramas, as nossas crenças. E é o momento que tende a uma perfeição, perfeição entre aspas, né? E quando a gente chega a esse momento de complexidade e maturidade, pode ser que a gente se cristalize naquela estrutura, que a gente se cristalize naquele comportamento, naquele programa, naquela crença. E essa cristalização, quando acontece algum problema ou a natureza no trabalho, alguém nos dá um feedback, é como se fosse um sacode, dá uma sacudida na gente. E a gente chama esse período aí, período de turbulência. É um período de complexidade que traz problemas, né? Mas como aqui está escrito, os problemas eles são feedback para a evolução. Feedbacks para a evolução desde o momento que a gente tenha consciência. E através sim da nossa cognição, da nossa intuição, a gente pode sair desse ponto e talvez iniciar até um novo processo de criação, um novo nascimento. Agora, se a gente não conseguir sair desse momento de turbulência, a coisa vai se aprofundando e se aprofunda chegando no caos. O que é o caos, pessoal? O caos é desordem. Começa a acontecer uma desordem em todo o teu sistema. E aí é o período de crise. Lembrando que todo período de crise também traz em si oportunidades. Porque a crise vai mostrando os pontos que estão desorganizados e se você tiver nesse momento
a percepção, a capacidade de observação e sentir em você, pode ser sim que desse momento aqui você consiga entrar no ciclo de criação. Mas para isso acontecer, esse caos aqui, nesse momento aqui complexo de desorganização, de desordem, é importante que a gente consiga perceber o que a gente está fazendo que não cabe mais a gente fazer. O que a gente está repetindo, que padrões nós estamos repetindo que não cabe mais a gente ficar repetindo. Quais são as crenças que precisam ser atualizadas? E aí nós entramos na fase da liberação. O que eu preciso liberar para poder deixar fluir, para poder entrar no que o Jairo fala muito, que é o flow. O que eu preciso liberar? Essa é uma pergunta muito interessante e muito importante. Eu posso até dar um exemplo, se a gente pensar bem aqui, no perdão. Eu costumo dizer que o perdão ele é um ato de inteligência, porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. O outro nem sabe da gente, o outro muitas vezes não tem nem consciência da nossa existência mais, está vivendo a vida dele. Mas quando a gente não perdoa, a gente fica preso num ciclo. A gente fica ali estagnado e fica preso 5, 10, 20, 30 anos. Às vezes você passa uma vida toda presa num ciclo porque você não perdoou. E o único prejudicado é você mesmo. E aí quando a gente perdoa, a gente se liberta. Porque o perdão não liberta o outro, liberta você mesmo. E quando a gente se liberta, a gente entra nesse momento que eles chamam aqui de dormência. Ou pode ser um momento de cosmos. Como eu falei lá em cima, caos é desordem. O cosmos é ordenamento, é ordem, é a volta ao equilíbrio. É onde a gente, através da observação, através da meditação, a gente consegue pegar todo o aprendizado captado em todo esse ciclo. O que nós aprendemos com tudo isso que nós passamos nesse momento? E aí sim, é um momento para a gente partir para novos começos, para uma nova criação, para um novo nascimento ou renascimento. Mas para isso a gente precisou antes liberar aquilo que não nos serve mais, liberar aquilo que nos aprisiona. Pessoal, é muito interessante a gente entender que esses ciclos estão acontecendo na nossa vida aqui e agora. E muitos deles, vários desses ciclos estão acontecendo de forma conjunta nos pilares da nossa vida. Se a gente pegar a roda da vida, é aquela ferramenta que a gente trabalha muito no processo de coach e também nas sessões de programação neurolinguística, onde tem os pilares, pilar da saúde, pilar da família, pilar do trabalho, pilar social e assim por diante. Se a gente entender e ter a consciência de que num desses pilares, por exemplo, eu posso estar no momento de criação, num pilar de emprego, do trabalho, eu posso estar me reinventando, eu posso estar num novo começo. E eu posso estar num período de turbulência ou caos com relação a minha esposa. Eu posso estar num período de dormência com relação à parte espiritual e assim por diante. Então é interessante que a gente entenda que esses ciclos estão acontecendo ao mesmo tempo nos pilares da nossa vida. E como